Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer que nós estamos aqui novamente para darmos continuidade ao estudo do segundo trimestre de 2023. Neste, estamos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E no próximo domingo estudaremos a lição número 3, que tem como título Ciúme, o mal que prejudica a família. Já estudamos sobre quando a família age por conta própria na primeira lição. Depois estudamos na segunda lição sobre a predileção dos pais por um dos filhos. E essas lições você já encontra no nosso canal. Muitos já assistiram. Eu sou grato a você que já assistiu essas lições. E você que ainda não assistiu, por que não assistir e aprender o que foi falado nessas duas primeiras lições com as quais nós iniciamos o trimestre. E eu louvo a Deus pela tua vida, você que está nos assistindo neste momento, e quero pedir que o Senhor te abençoe e que durante esta exposição o Senhor te ilumine e te capacite para que você possa desenvolver a sua aula em classe de forma que seus alunos possam aprender a lição e sair edificado pela palavra do Senhor. Esse é o nosso objetivo, é deixar para você uma aula que é uma orientação para professor e para aluno que é amante da escola dominical e quer entender melhor a lição antes da exposição da mesma em sala de aula. Esse é o nosso propósito e eu quero agradecer a você, meu querido professor e aluno, que tem nos acompanhado, que tem nos ajudado a alcançar outras pessoas. Nas últimas semanas chegamos ao número superior a 1.500 inscritos neste canal. Isto é prova de que Deus está nos abençoando e nos capacitando para tal e fazendo com que você, meu querido professor, aproveite bem a aula. Esta é a nossa oração, esse é o nosso desejo. O nosso desejo sempre foi munir os professores de informações, alertas, avisos, para que a lição possa ser bem compreendida, tanto pelo professor quanto pelo aluno. Assim, eu peço a você que continue compartilhando a nossa aula com outros professores e alunos que, como nós, amam a Escola Bíblica Dominical. Iremos orar ao Senhor porque nós entendemos que é necessário orar ao Senhor para que Ele nos ilumine e nos oriente naquilo que iremos falar. Oremos. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade rica que temos de mais uma vez através deste canal transmitir a teus filhos o conteúdo desta lição. Pai amado, assim venha nos abençoar e nos dar um bom proveito, Senhor, do nosso tempo. Ó Deus querido, oramos para que o Teu Espírito esteja, Senhor, não somente neste momento aqui, quando estivermos expondo a Tua Palavra, mas também com Teus filhos quando estiverem em sala de aula, conduzindo, orientando e direcionando no falar. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula. A nossa aula começa sempre com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo encontra-se na Epístola Universal de Tiago, no capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Repetindo, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Você já começa a observar algo, caro professor e aluno, que nós temos como título da lição ciúme, o mal que prejudica a família, e como texto áureo a palavra inveja, porque onde há inveja. E nós precisaremos mostrar para você por que o nosso comentarista ele traz essas duas palavras como praticamente sinônimas durante esta lição, mas para nós hoje, atualmente, em nossa literatura, nós temos uma distinção muito clara do que é inveja e do que é ciúme. E falaremos disso durante a nossa lição. Amém? Fique atento e vamos aprender com a palavra do Senhor o que realmente nós precisamos para alertar as nossas famílias quanto aos males que vêm destes sentimentos. Prosseguindo, verdade prática. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Repetindo, o ciúme é uma obra da carne e só
o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. No final da lição, o comentarista vai dizer que nós só conseguimos combater os males dos ciúmes através da palavra de Deus. Não há nenhuma contradição nisso. Nós entendemos que a palavra de Deus e o Espírito Santo são meios purificadores, assim como o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Ora, se ciúme e inveja contaminam o nosso interior, nós precisamos dos elementos santificadores, o Espírito Santo e a palavra de Deus. E nada melhor do que o crente gerar o fruto do Espírito e assim não ser invejoso, porque nós aprenderemos nessa lição que o amor, que é a primeira parte do fruto do Espírito, ele não é invejoso. Então a inveja é combatida por Paulo nas suas cartas. E assim nós aprendemos que, como obra da carne, ela só pode ser vencida com o fruto do Espírito. Porque disse Paulo aos Gálatas: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Amém? Prosseguindo, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Gênesis, ou livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 1 a 4, versículo 11, versículo 18, versículo 23, 24 e 28. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Na lição passada, nós mostramos para os irmãos sobre as gerações que estão presentes no livro do Gênesis. Se você não assistiu e estiver curioso para saber o que é isto que eu estou falando, vá na aula anterior que nós falamos sobre a predileção e você vai ver que nós comentamos no início da aula sobre as gerações. Gênesis é considerado também o livro das gerações. E aqui nós temos, estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a Jacó mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, gerou um conflito entre eles. Prosseguindo, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Segundo, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. Terceiro e último, compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Vamos então à nossa introdução. Vamos fazer aqui, irmãos, um exercício que nós sempre fazemos, de olhar toda a lição e assim tecer comentários sobre o que temos exposto pelo nosso comentarista. Chamo a atenção dos irmãos desde já que nós fizemos várias inserções da palavra inveja ao lado da palavra ciúme, e vamos explicar daqui a pouquinho por causa de que nós fizemos isso, porque em alguns momentos o comentarista fala e fica mais próximo do ciúme, em outros momentos ele fala e fica mais próximo da inveja, mas esses dois sentimentos
eles têm um ponto em comum e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, baseado na linguagem hebraica. Vamos então à leitura da nossa introdução. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. Agora, quando você lê no texto, você vai ver que os irmãos de José o invejavam. Então, aí já começa a criar aquela dúvida do professor que quer lecionar. Ciúme ou inveja? Inveja ou ciúme? Vamos prosseguir. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar os aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. É interessante fazer esta delimitação no início da aula para que você, meu caro professor, não se deixe levar pelas perguntas e indagações acerca de todos os fatos da vida de José. Não, aqui estamos tratando apenas deste momento particular no qual os irmãos de José invejaram a sua posição dada por seu pai e a forma dele agir trouxe uma reação dos seus irmãos que culminou na venda dele para os ismaelitas. Prosseguindo a leitura, vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. E aí, nesta frase do nosso comentarista, ele coloca as duas palavras, inveja e ciúme. Agora, veja que interessante, meus amados irmãos, antes de prosseguir, esta tela nós colocamos para você. Isso não está na lição, mas foi importantíssimo entender isto que vou falar agora. Ciúmes, inveja ou zelo? Aí nós ficamos a pesquisar e encontramos algo maravilhoso na Bíblia Palavra-Chave da CPAD. A Bíblia Palavra-Chave traz a seguinte explicação. No hebraico, Canaã é o termo usado para zeloso, ciumento, invejoso, e quiná é o substantivo ciúmes, inveja e zelo. Ou seja, temos uma mesma palavra que, ao ser traduzida para nós na nossa Bíblia, em alguns momentos foi traduzida como ciúme, em alguns momentos como inveja, em alguns momentos como zelo, mas é uma só palavra no hebraico. Ela se origina na palavra ardor. Portanto, o mesmo termo que tem origem em ardor é traduzido como ciúme, inveja e zelo. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós estamos falando de uma outra literatura. Nós estamos falando de uma literatura onde as palavras têm um campo semântico amplo. E assim nós precisamos nos adaptar a esta literatura. Porque falar de inveja e ciúmes hoje é falar de dois sentimentos que são traduzidos como ciúme, aquilo que eu tenho, e eu tenho um zelo exagerado que ninguém pode olhar, tocar, nem falar nada porque eu quero preservar aquilo que é meu. Ou eu olho para o outro e vejo o que o outro possui e sinto inveja, ou seja, desejo estar no lugar dele, ter o carro dele, possuir os bens que ele possui, porque eu queria estar no lugar dele. Esses sentimentos, eles estão baseados em um sentimento original, que é um ardor, é um incômodo. E quando os hebreus usavam essa palavra, usavam com esse sentido. Ele está ardendo, ou seja, ele está desejoso. Desejoso de quê? De proteger exageradamente o que é seu, ou de querer exageradamente aquilo que é do outro. E aí, cabe continuar a explicação. Pode expressar zelo ou ciúmes na situação em que as pessoas têm zelo por sua propriedade ou posição, com medo de que possam perdê-la. E aí nós temos Números capítulo 5, versículo 14 e 30 que podem comprovar isto. Ou inveja,
quando as pessoas têm zelo pela propriedade ou posição dos outros, especialmente para obtê-las. Quando este zelo exacerbado, exagerado, ele está focado naquilo que é propriamente do indivíduo que está tendo este ardor, nós conhecemos como ciúmes. Por outro lado, quando está focado naquilo que o outro possui, então nós conhecemos como inveja. Porém, repito, no texto hebraico são uma só palavra, e o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, por isso é importante citarmos isso aqui. Alguns estudiosos dizem que enquanto ciúme tem origem em zelume, ou seja, tem a sua raiz na palavra zelo, já em relação à palavra inveja não há um consenso de qual é realmente a origem desta palavra. Entretanto, alguns dizem que é alguém que olha somente para dentro de si. E aí, quando vê o outro em uma posição, ele acha que aquela posição deve ser dele. Mas não há consenso sobre a origem desta palavra. Porém, no Novo Testamento nós temos várias vezes a inveja associada a obras da carne como um sentimento perverso de alguém que luta contra o outro para tomar o seu lugar ou por causa do sucesso do outro. Amém? Vamos dar continuidade à nossa aula. Primeiro tópico da lição, a falha no tratamento dos filhos. Vamos ao primeiro item do primeiro tópico, a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Ou seja, ele poderia olhar para José como: este é o filho da minha velhice. Porém, José era o 11º filho. E ele não poderia de forma alguma tratar José de uma forma diferenciada e menosprezar os demais filhos. Nós já aprendemos na lição passada que a predileção por um dos filhos causou problema na família de Isaac e Rebeca. E agora, mais uma vez, nós vemos Jacó, agora um dos filhos de Isaac e Rebeca, agindo de forma semelhante aos seus pais. Naturalmente, diz a nossa revista, quando são conscientes de seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Aqui, na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos, e também veremos o quê? As consequências graves dessa prática dentro da família. É um exemplo negativo que nós não devemos seguir. A predileção, o favoritismo, a preferência por um filho sempre causará transtornos na família. Prosseguindo, segundo item do primeiro tópico, o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao apresentar seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúmes, e eu coloco entre parênteses, ou inveja, nos demais irmãos, porque o texto sagrado diz que eles o invejaram, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Era como se eles dissessem: por que ele? Por que não nenhum de nós? Por que esta predileção? Aquele lugar deveria ser nosso. O que ele tem de especial que nós não temos? São pensamentos de pessoas invejosas e que podem levar a atitudes que podem causar males dentro da família, no trabalho, na escola e onde quer que estiver acontecendo relações humanas e isto surgir. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viram que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram-no. E então, meus amados irmãos, mais uma vez reforçamos aqui o favorecimento,
A preferência causa transtornos dentro da família porque incita o ciúme, incita a inveja, incita esse ardor, esse mal-estar, porque alguém está sendo condecorado, alguém está sendo lembrado, alguém está sobressaindo. E isto causa constrangimento para os demais. E ainda vem outro problema. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, quando contado para os seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles e por isso o rejeitavam. José passou a ser excluído da convivência dos seus próprios irmãos, porque ele contou os seus sonhos de forma aberta para os seus irmãos e aquilo causou um grande constrangimento. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Porque José já gozava de um privilégio. José tinha uma túnica diferente da túnica dos seus irmãos. E agora José conta os seus sonhos e talvez com muita alegria ou com muita surpresa, ele contava os seus sonhos e aquilo soou mal aos ouvidos dos seus irmãos. Por isso, hoje nós temos muitos aconselhadores dizendo que não conte os seus sonhos para qualquer um, porque muitos não vão entender os desígnios de Deus. E ao não entender os desígnios de Deus, eles podem se sentir ofendidos, humilhados, isso causar ciúme, causar inveja, causar ardor, causar um mal-estar e trazer sérias consequências para o relacionamento familiar, na igreja, no trabalho e onde quer que você estiver, meu amado irmão. Prosseguindo, segundo tópico da lição, o ciúme como causa de conflitos. Primeiro item do segundo tópico, a túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo duas cores, feita de fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos seus irmãos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. Eu fico imaginando a cena, meus amados irmãos. Vem lá os irmãos de José e José no meio deles, com uma túnica colorida. Todos com uma túnica simples, no máximo duas cores. E José vem entre eles com uma túnica colorida, dada por seu pai, um presente que acabou trazendo um sentimento ruim em relação a José. Continuando, o ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Segundo item do segundo tópico, ciúme ou inveja, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Irmãos, tome cuidado com isso, você que tem filhos, não ignore o seu filho, ouça o seu filho, esteja próximo dele, esteja sempre conversando com eles para que eles possam se sentir em casa, à vontade, para expressar os seus sentimentos e ter no pai e na mãe os seus maiores amigos. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. E aí eu chamo a atenção dos caros professores e alunos para esta frase que veremos agora. Com esta frase nós entendemos o motivo do comentarista usar sempre a palavra ciúme. Olha o que ele diz. A inveja, o rancor e o ódio geralmente têm no ciúme o nascedouro. Então, na visão do comentarista, eu coloco embaixo, a inveja deriva do ciúme. O nosso comentarista, por isso, usou o ciúme como
a palavra principal deste comentário, mas nós vemos várias vezes ele usando a palavra inveja, porque não há como fugir. Até porque já mostramos que no hebraico é uma mesma palavra: inveja, ciúme e zelo. Continuando, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. O ciúme é uma obra da carne. E nós vemos realmente no Novo Testamento o uso da palavra inveja. Inveja como obra da carne, que é contrária ao amor, que traz dissensões entre os irmãos, que trouxe problemas em Corinto, que estava trazendo problema na igreja dos Filipenses e que sempre causará problema na igreja, porque onde há esse espírito faccioso, disse Tiago, há perturbação. Então, vamos nos desarmar deste ardor, deste sentimento ruim que muitas vezes quer dominar o nosso interior. Hoje nós vemos as empresas usando a inveja para estimular os seus funcionários. Coloca lá a foto do funcionário padrão, do funcionário do mês. Qual é a ideia? Fazer com que todos os funcionários queiram estar naquele lugar. Fazer com que todos os funcionários queiram ter a sua foto naquele lugar de destaque. Nós entendemos isso na administração como a inveja usada como motivação. Então a pessoa é motivada a trabalhar direitinho, não faltar, não se atrasar, para que ele seja no próximo mês o funcionário padrão. É por isso que muitos chegam a dizer que a inveja ela pode ser canalizada para o bem ou para o mal. Por isso, alguns dizem que invejar alguém pode nos levar a lutar para ocupar uma posição mais elevada na carreira profissional, por exemplo. Invejar alguém pode nos levar a estudar mais e dizer: eu quero também ser um professor, eu quero também ser um administrador, eu quero também ser um advogado. Isto é a inveja canalizada para o bem, mas a Bíblia destaca a inveja como algo pernicioso. Então, no ambiente que vivemos hoje, a inveja é utilizada como motivador, mas ela é perniciosa. A Bíblia chega a dizer que a inveja é a podridão dos ossos, ou seja, aquela pessoa que se enche de inveja, ele vai apodrecendo por dentro sem notar que ele mesmo não consegue evoluir, crescer. É a inveja canalizada para o mal, destruindo a pessoa no seu íntimo. Prosseguindo, a extensão do ciúme ou da inveja é o terceiro item do segundo tópico. Na presente lição, analisamos o ciúme ou a inveja na relação entre irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. E aí o ciúme, eu deixo o ciúme mesmo porque tem a ver com o que está no restante da frase. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, por exemplo. Um marido ciumento, uma esposa ciumenta. Amizades sinceras. Às vezes a pessoa é tão ciumento que não deixa o seu amigo se tornar amigo de outra pessoa. Relacionamento profissional também, isso pode ser algo... A pessoa tem o seu espaço, ele é ciumento com a sua mesa, com o seu espaço, ele acha que aquilo tudo é só dele e não deixa que ninguém toque, que ninguém mexa, e se alguém mexer, logo tem uma confusão. Ou seja, nós vemos prejuízos e problemas no dia a dia em relação ao ciúme. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme ou a inveja domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue, ou seja, é difícil distinguir um do outro. Como distinguir isto? É vendo até que ponto isso nos causa males, até que ponto isso nos tira o sono, até que ponto isso está ocupando a nossa mente, roubando de nós coisas mais preciosas, momentos preciosos. Às vezes você perde noites de sono e não sabe por quê. É porque você está se consumindo em inveja, se consumindo em ciúmes, e isso está te destruindo. É preciso então ter um equilíbrio. E o
o equilíbrio, você sabe, está lá no fruto do Espírito, na última parte do fruto do Espírito, que é a temperança ou domínio próprio. Se nós perdermos esse domínio próprio, nós já estamos fora do padrão que o Senhor quer de um cristão, que está lá no fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Terceiro e último tópico da lição: os males do ciúme. Primeiro item do terceiro tópico: o ciúme ou a inveja pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa, diz o nosso comentarista, por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Aqui, nesta segunda parte, está mais caracterizada a inveja. E na primeira parte está mais caracterizado o ciúme. Por isso nós destacamos ciúme na primeira parte e inveja na segunda parte. Ou seja, assim vemos com fatos no dia a dia que o ciúme tem destruído famílias. Assim como a inveja tem destruído pessoas que são às vezes muito bem intencionadas, mas quando vê um pregador crescer no ministério, quando vê um jovem começar a triunfar na sua vida espiritual, logo se sente mal e isso corrói por dentro esta pessoa. Irmãos, vamos olhar o ministério de outros como uma bênção para nós também. Os sacerdotes da época de Jesus não conseguiam entender que o ministério de Jesus era uma bênção também para eles. Você, quando vê alguém crescendo no ministério, alguém crescendo na área da pregação, do ensino, veja esse irmão como uma bênção para você, porque ele crescendo, ele vai edificar a igreja com a sua palavra e você, fazendo parte da igreja, também será abençoado através do seu irmão. Portanto, nós vencemos a inveja quando nós nos aproximamos das pessoas e entendemos o quão difícil é ser um pregador, ser um ensinador, ser uma mulher de oração. Se você tem inveja de alguém por algum motivo, se aproxime dele. E você vai ver que não é tão fácil ser este ensinador, ser este pregador e ser esta mulher de oração. E sabe o que você vai sentir? Desejo de orar por ele. Desejo que o ministério dele ou dela progrida cada vez mais. Segundo item do terceiro tópico, o ciúme entre os santos de Deus. Se, de maneira geral, o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúmes, e eu coloco mais uma vez a palavra invejas e destaco, se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor, e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É o que está em Gálatas capítulo 5, versículos número 25. Então, meus irmãos, como já dissemos, vamos apenas repetir. Não vamos deixar que esse sentimento mal nos domine. Quando alguém progredir, glorifique a Deus, porque certamente Deus também tem um plano para a tua vida, meu irmão, e a inveja só vai te atrapalhar na sua vida espiritual. Cresça também, e assim Deus vai abençoar não somente aquele que você inveja, mas também você por estar reconhecendo a bênção de Deus na vida de outro irmão. Terceiro item do terceiro tópico, vencendo o ciúme ou a inveja. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com coisas de Deus. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Provérbios 4, versículo 23 é um versículo muito conhecido. Diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme ou da inveja está impactando e comprometendo a qualidade de vida.
Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral que, com base na palavra, o aconselhará com sabedoria. É o que dissemos ainda há pouco. Você percebe que por causa da inveja você não consegue mais adorar a Deus. Por causa da inveja você não consegue mais nem olhar para o rosto do irmão. Por causa da inveja você não consegue nem mais orar ao Senhor. Porque você inveja tanto aquele irmão que você não quer orar mais que Deus o abençoe. Porque você quer a bênção para você e não para ele. Isso vai incomodando, vai cerceando a sua liberdade como servo de Deus. E você daqui a pouco não fala com A, não fala com B, não fala com C. E você vai se isolando. Porque você está com algum sentimento que não é benéfico para a sua vida espiritual. Portanto, é bom ser sensível à voz do Espírito Santo e estar atento ao que a palavra de Deus nos orienta. Claro, se não tiver condições de se auto-equilibrar, de se autopoliciar, você precisa de aconselhamento, você precisa de oração, você precisa de ajuda. Corra e peça ajuda em nome de Jesus. E finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Veja que a palavra de Deus nos instrui, nos orienta. E, claro, meus amados irmãos, nós precisamos viver no amor de Deus. O amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então, a inveja é contrária ao amor. O ciúme exagerado, exacerbado, aquele que faz com que a pessoa não permita que ninguém fale com seu esposo, ou esposa ou filho, cercando, protegendo exageradamente, um zelo exagerado. Isso não é favorável ao amor que é benigno, ao amor que é bondoso, ao amor que desfaz as diferenças, desfaz as contendas, desfaz as desavenças. Portanto, vamos viver o amor de Deus, e a caridade não é invejosa. Por isso, devemos temer ao Senhor e andar na sua presença em temor, amando os nossos amados irmãos e não deixando que essas emoções negativas tomem conta do nosso coração. Conclusão da nossa aula. O ardor emocional, eu destaco essa palavra, irmão, porque nós dissemos isso lá no início. Ciúme, inveja e zelo se originam de uma palavra que significa ardor. E essa palavra, ela surge aqui na conclusão. O ardor emocional, denominado ciúme ou inveja, segundo o hebraico, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. E eu sou obrigado a destacar para você o seguinte, meu querido professor e aluno. Na maioria das Bíblias, no lugar da palavra ciúmes, está a palavra inveja. Então, podemos dizer assim, o apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e inveja. Romanos capítulo 13, versículo 13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Amém? Então, irmãos, vamos tratar da nossa alma. Se você, porventura, tem sido levado por esse sentimento e isso está causando males na sua vida, no seu relacionamento conjugal, no seu desenvolvimento enquanto servo de Deus, obreiro do Senhor, é hora de permitir que o Espírito Santo corrija isso no seu interior. Seja levado e dominado pelo Espírito a deixar fluir, crescer em nós emoções positivas, pensamentos de vitória, pensamentos de conquistas, pensamentos de amor pelos nossos irmãos, vendo-os crescendo e se alegrando no Senhor, porque Deus certamente é quem abençoa, Ele quem dá, Ele quem tira. E se alguém, porventura, foi bem-aventurado e ao Senhor agradou honrá-lo com um bom emprego, com um carro novo, com uma casa muito bonita, louve a Deus por isso, porque são bênçãos de Deus e assim nós não temos que questionar ou reclamar
muito menos temos a liberdade de invejar aquilo que Deus concedeu aos nossos irmãos. Amém? Vamos terminando aqui, convidando você para a quarta lição do segundo trimestre de 2023, quando falaremos sobre ídolos na família. Conto com a sua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. E eu termino esta aula agradecendo a Deus por essa oportunidade rica de estar mais uma vez aqui. E eu conto com você na próxima semana, em nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo, o pastor Daniel Rosa Dutra. Fique com Deus, tenha uma ótima lição no próximo domingo e que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Amém e amém.